Miguel, me ajude a limpar os legumes. O irmão Zhao está chegando para uma reunião. Ah, Não tem ninguém lá fora, né? não. O Partido Comunista Chinês fica mudando de métodos para eliminar a fé religiosa e ficar de olho em nós cristãos. Nos espionando, interrogando. É detestável. Temos que garantir que a área esteja segura para os irmãos e irmãs se encontrarem sem preocupação. Ei, isso é um assunto sério. Pode me responder direito? Ei! No que está pensando? Ah, nada. Nada. Está com a cara toda amarrada. Está preocupado com alguma coisa. Bom, tivemos eleições na igreja. Ah, é? A irmã Shen e o irmão Wang foram eleitos líder da igreja e diácono. E a irmã Zhao foi eleita líder de grupo. E eu fiquei só de sediar as reuniões. E daí? Acha que sediar as reuniões é desperdiçá-lo? Bom, eu estive pensando nisso. Quando eu acreditava no Senhor, eu trabalhava na igreja e dava sermões. Há quase um ano eu aceitei a obra de Deus nos últimos dias. Acho que eu merecia, pelo menos, uma posição de liderança na igreja, né? Ah! Então é por isso que você anda chateado ultimamente. Quer ser líder e não está satisfeito em sediar as reuniões? Ouça, eu acho o seguinte. Tem muito trabalho a ser feito na igreja agora. Eles precisam que as pessoas ajudem. Eu querer ser líder tem que estar de acordo com a vontade de Deus, certo? Certo. É? É bom querer ser líder e se importar com a vontade de Deus. Mas tem as realidades da verdade agora? Pode resolver as dificuldades e problemas dos nossos irmãos e irmãs? Quem disse que não posso? Pode liderá-los a praticarem e experimentarem as palavras de Deus? Sou Sem totalmente- a realidade da verdade, como podemos liderar outras pessoas, hein? Acha que é a mesma coisa que ser pastor em uma religião? Que é só falar sobre conhecimento bíblico, teologia, dar testemunhos sobre aproveitar a graça de Deus, trabalhar e sofrer? Ah, esqueça. Mingyan, olhe para você. Desde que passou a acreditar no Senhor, você trabalhou e sofreu, é verdade. Mas agora não consegue nem ser obediente e sediar uma reunião. Isso significa que não mudou. Não é arrependimento sincero. Como é que é? Como não alcancei o arrependimento sincero e não mudei? Sim, eu tenho minhas opiniões sobre o dever de sediar reuniões, mas ainda assim aceitei e obedeci. Além disso, no passado nunca me submeti a ninguém, mas agora sou capaz de aceitar tudo que as pessoas me dizem. E fico feliz em ser mais humilde. Isso é arrependimento e mudança, não é? Isso é obediência externa e não de coração. Como pode chamar isso de arrependimento sincero? Está bem, então me diga. Se não é arrependimento sincero, então o que é? Isso é... O quê? Não sei explicar. Peça ao irmão Zhao daqui a pouco. Briga comigo, mas não sabe nada sobre o assunto. Sei sim, você está errado. Esqueça, vou abrir a porta. Ah, você entre. Oi, Irmã Li. irmão Zhao. Vou buscar o livro. Está bem. Irmão Zhao, que bom que está aqui. Tem uma questão que está me deixando confuso. Quero fazer uma pergunta. Que pergunta? É o seguinte. Quando eu acreditava no Senhor, sempre pensei que, porque tinha acreditado por muito tempo, tinha aberto mão de tudo para trabalhar e pregar, e viajado longas distâncias e sofrido bastante. Eu era uma pessoa impressionante e melhor que as outras, por isso eu as menosprezava. Desde o ano que eu aceitei a obra de Deus, Todo-Poderoso nos últimos dias, eu entendi algumas verdades e alcancei algumas mudanças. Eu consigo ouvir sinceramente o que os jovens irmãos e irmãs, como você dizem, e posso aceitar o que vai de acordo com a verdade. Não sou arrogante como era no passado. E também posso, com obediência, me submeter a qualquer dever que a igreja me designar. Não acha que isso é arrependimento sincero e mudança? Mas ela insiste que eu não mudei. Não consigo explicar a ela. Talvez com a sua comunhão ela entenda. O que está fazendo? Jogando tudo para cima de mim? Só estou dizendo Até a verdade parece. aí. Essa não é a verdade. Irmã Li, irmão Zhang, ouçam, vamos nos sentar. Vamos ouvir o que o irmão Zhao tem a Vamos nos dizer. sentar. Eu Você não lido sabe com do que isso está falando. todo dia. Irmão Zhang, Sim. depois de aceitarmos a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, nós alcançamos algumas mudanças, sim. E demonstramos alguma fé verdadeira em Deus. Mas essas mudanças são só no nosso comportamento. Só ficamos mais sensatos em nossas palavras e atos e ganhamos mais da decência dos santos. Mas se não resolvermos o caráter corrupto dentro de nós, não podemos dizer que é arrependimento sincero e mudança. O quê? É só mudança comportamental e não um arrependimento sincero e mudança? Irmão Zhao, dê a verdade detalhada pra gente.
Primeiro, vamos ler 2 passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso para entender por que a mudança comportamental é diferente da mudança de caráter. Está bem. Tome, irmão Zhang, leia você. Está bem, eu vou ler. Tenho que pôr meus óculos. Deus Todo-Poderoso diz: a maioria das pessoas põe ênfase especial no comportamento em sua crença em Deus e, como resultado disso, ocorrem mudanças em seu comportamento. Depois de acreditar em Deus, elas param de lutar com os outros. Elas param de brigar com as pessoas e insultá-las. Elas param de fumar e beber. Elas não roubam nenhuma propriedade pública, nem que seja só um prego ou uma tábua de madeira. E elas chegam ao ponto de não ir aos tribunais quando sofrem perdas ou são injustiçadas. Sem dúvida, algumas mudanças ocorrem em seu comportamento. Porque depois de acreditar em Deus, aceitar o verdadeiro caminho faz com que elas se sintam especialmente bem. E por terem também provado a graça da obra do Espírito Santo, elas são particularmente fervorosas, não havendo nada que elas não possam abandonar ou sofrer. No entanto, depois de ter acreditado por 3, 5, 10 ou 30 anos, porque não houve mudança em seu caráter de vida, no final elas retornam à velha maneira de ser. Sua arrogância e soberba crescem. E elas começam a lutar por poder e lucro, cobiçam o dinheiro da igreja, fazem tudo que serve aos seus interesses, anseiam por status e prazeres e tornam-se parasitas da casa de Deus. A próxima parte também é boa. Vou ler. Está bem. E o que esses fatos provam? Mudanças em nada mais do que comportamento são insustentáveis. Se não houver alteração no caráter da vida das pessoas, mais cedo ou mais tarde o lado perverso delas irá se revelar. Você está sem a verdade. Sua visão das coisas não mudou. Nem mesmo é diferente da dos incrédulos. E seus valores e perspectivas sobre a vida não se alteraram. Você nem mesmo tem um coração que reverencia a Deus, que é o mínimo que você deve possuir. Nada poderia estar mais distante de mudanças em seu caráter. Uau, as palavras de Deus são realmente práticas. No passado, era exatamente o que eu pensava. Se eu não atingisse os outros, amaldiçoasse ou tirasse vantagem deles. Se eu me abdicasse, me dependesse, trabalhasse e fizesse tudo o que a igreja me pedisse, seria arrependimento sincero e mudança verdadeira. Mas se eu comparar isso às palavras de Deus, acho que não entendi direito. As palavras de Deus dizem muito claramente: quando acreditamos em Deus, alcançamos algumas mudanças. Como não sermos mais tão arrogantes, sermos mais humildes e tolerantes nas nossas interações, sermos capazes de continuar espalhando o evangelho e cumprindo nossos deveres em ambientes adversos, e até somos capazes de não negar Deus quando somos presos pelo partido. Mesmo assim, essas coisas são apenas mudanças comportamentais externas. Não significam que nos arrependemos sinceramente, nem que alcançamos a mudança do nosso caráter de vida. A mudança comportamental vem do trabalho do Espírito Santo, ou do nosso entusiasmo, ou de mantermos o autocontrole e obedecermos às regras. Essas mudanças não duram muito e não são infalíveis. A natureza satânica de resistir a Deus dentro de nós e nosso caráter satânico não foram resolvidos. Então, quando o trabalho de Deus não está de acordo com as nossas noções, nossa natureza satânica de resistir a Deus será exposta. E podemos nos rebelar contra Deus, resistir a Ele e até negá-lo e traí-lo. Não mudar o nosso caráter de vida parece muito perigoso. A diferença entre mudança comportamental e mudança de caráter é bem grande. É como os judeus fariseus. Eles viajaram a todos os cantos da terra para espalhar sua fé, interpretando as escrituras para o povo e ensinando os outros a manterem as leis. As pessoas achavam que eles eram muito espiritualizados e devotos. Eles pareciam muito obedientes a Deus. Pelo comportamento deles, não vemos problemas, não é? Então por que eles pregaram o Senhor Jesus na cruz? Porque a natureza deles era arrogante e hipócrita. Odiavam Deus e a verdade. Então, embora soubessem claramente que o Senhor Jesus expressou era o caminho da verdade, eles não buscaram nem investigaram e conseguiram resistir e condenar o Senhor Jesus. O que isso prova? Que todas as boas ações deles eram hipócritas. Eram feitas para enganar as pessoas. Se as pessoas só tiverem bom comportamento sem mudar sua natureza satânica, elas ainda podem resistir a Deus. Sabe, quando você fala assim, me lembro do pastor Wu, da minha antiga igreja. Ele era humilde e bom por fora, e normalmente carinhoso com os outros. Quando ele orava, ele se arrependia tanto que chorava. Parecia muito devotado. Mas quando ele ouviu falar da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, o comportamento dele mudou. Seus olhos ficaram vermelhos. E de forma imoral, ele julgou, condenou, difamou e blasfemou contra Deus Todo-Poderoso. Ele também insultou e bateu em irmãos e irmãs que testemunharam a obra de Deus nos últimos dias. Ele até nos incentivou a chamar a polícia contra eles. Todo o veneno e a raiva nele ficaram evidentes. Você não faz ideia, irmão Zhao. Foi incrível pra mim.
Como o pastor Wu, que normalmente parecia tão humilde e bom, se tornou tão perverso num piscar de olhos. É diferente dos fariseus? Não mesmo. É igualzinho. É. O exemplo dos fariseus e dos pastores e presbíteros deixa um problema muito claro. Exatamente. Não importa quantas boas ações uma pessoa faça. Isso não é arrependimento sincero e mudança. Zhao, sem comunhões assim, eu não conseguiria ver isso claramente. Graças a Deus. Então, Mingen, agora admite que estou certa? Olha só pra você, sempre esfregando na minha cara. Eu não entendo a verdade, então estou procurando, não estou? Ah, sei. Está procurando. Está procurando. É. Quanto mais discutimos e comungamos sobre a verdade, mais clara ela fica. É. Com certeza. Ei, irmão Zhao. Oi. Vamos comungar mais sobre o que é o arrependimento sincero. Arrependimento sincero significa mudança no caráter de vida da pessoa, obediência sincera a Deus e a capacidade de fazer a vontade dele. Sim. Se lermos a palavra de Deus Todo-Poderoso, vamos entender ainda mais claramente. Certo. Eu vou ler. Está bem. Tome. É esta aqui. Está bem. Uma transformação no caráter refere-se principalmente a uma transformação na natureza das pessoas. As coisas da natureza de uma pessoa não podem ser vistas a partir de comportamentos exteriores. Estão diretamente relacionadas ao valor e ao significado da existência delas. O que significa dizer que elas envolvem diretamente as perspectivas de vida e os valores de uma pessoa, as coisas no fundo de sua alma e a sua essência. Alguém que é incapaz de aceitar a verdade não terá transformação nesses aspectos. Somente por experimentar a obra de Deus, entrar plenamente na verdade, mudar seus valores e suas perspectivas sobre existência e vida, alinhar seus pontos de vista com os de Deus e se tornar capaz de submeter-se e ser devoto completamente a Deus, pode-se dizer que seu caráter mudou. Então mudança de caráter é a mudança na nossa natureza? É. A mudança de caráter não é ser capaz de servir, trabalhar, abdicar e se despender por Deus. E não significa parecer devotado exteriormente e fazer boas ações. Significa experimentar o trabalho de Deus, entender a verdade e conhecer a verdade da nossa própria corrupção por Satanás. Ver como somos feios e detestáveis quando vivemos sob nosso caráter corrupto. E criar uma aversão sincera pela nossa natureza satânica. Isso nos dá o arrependimento sincero, que nos faz querer buscar a verdade e viver sob a palavra de Deus. O que acaba transformando nossas visões e nos capacita a resolver nosso caráter e natureza satânicos que resistem a Deus e permitem que temamos a Ele e evitemos o mal. Então não nos rebelamos mais nem resistimos a Deus em nenhuma situação. Podemos obedecer a Deus e ser compatíveis com Ele, fazendo a sua vontade. Isso que significa mudança de caráter e arrependimento sincero. Agora eu entendi. O objetivo do arrependimento sincero é principalmente mudar a natureza satânica dentro de nós que resiste a Deus. Sim. Assim seremos verdadeiramente obedientes a Ele e mudaremos nosso caráter de vida. Mas, irmão Zhao, Sim. a que se refere a natureza satânica? A natureza satânica é composta de uma variedade de toxinas e caracteres satânicos. Por milhares de anos, Satanás usou teorias falaciosas e mentiras de reis, demônios e grandes homens para enganar e corromper as pessoas. Ideias como nunca houve um salvador, o destino de uma pessoa em suas próprias mãos, cada um por si e o demônio fica por último, ser um estudioso é estar no topo da sociedade. Os que trabalham com suas mentes governam, os que trabalham com suas mãos são governados. O que mais? Eu sou meu próprio senhor nos céus e na terra. A legitimidade é do vencedor e não do perdedor. Os homens devem se empenhar para serem melhores do que seus contemporâneos. E um homem deixa seu nome onde quer que passe, assim como um ganso deixa seu grito onde quer que voe. O homem luta para subir, a água flui para baixo. Certo. E existem muitas outras filosofias satânicas. Essas toxinas satânicas estão enraizadas no nosso coração e se tornaram nossa natureza e nossa vida. Elas controlam firmemente o que pensamos e distorceram nossas visões de vida e valores. Nós adoramos o mal e sempre queremos estar acima dos outros na liderança da multidão. Queremos estar no comando das coisas e não queremos obedecer às orquestrações e aos arranjos de Deus. Nós brigamos e armamos esquemas entre nós pela fama e benefícios, enganando, usando, incriminando e matando uns aos outros. E nosso caráter vai ficando mais arrogante, egoísta, ardiloso e perverso. Odiamos a verdade e negamos e resistimos a Deus. Essa natureza satânica é a raiz do porquê pecamos e resistimos a Deus. Deus veio encarnado e expressou a verdade nos últimos dias, exatamente para resolver nossa natureza satânica. Quando experimentamos o julgamento e o castigo de Deus, escapamos desse caráter corrupto. E então não importa o quanto Satanás nos engane e nos tente, ele não pode nos corromper. Nesse momento, escapamos da influência de Satanás e somos totalmente salvos por Deus. Graças a Deus. Comunhões assim são muito práticas.
Sem isso, eu jamais saberia que as falácias e mentiras de pessoas famosas e grandes homens são toxinas satânicas criadas para Certo. corromper as pessoas. Sabe, isso está me ajudando a entender uma coisa. A lógica absurda deles parece correta. E, na verdade, as encaramos como máximas e vivemos sob elas. Mas quando vivemos sob essas coisas, perdemos ainda mais da nossa semelhança humana e nos tornamos mais resistentes a Deus. E vivemos mais como diabos do que como seres humanos. Ah, esses venenos satânicos são realmente do mal. São mesmo. Tipo eu. Me ocupo sediando reuniões e cumprindo meus deveres. Mas no meu coração, sempre quero que meus irmãos e irmãs me vejam positivamente. Para Deus poder se lembrar de mim e eu poder entrar no reino dos céus e receber bênçãos. Não cumpro meus deveres para satisfazer Deus. Só por obter bênçãos e pelos meus interesses. Sou muito egoísta e detestável. Porque estou sob o controle de toxinas satânicas, tipo cada um por si, o demônio fica por último. Lee, você tocou num ponto importante. Se não fosse para ganhar bênçãos e entrar no reino dos céus, onde eu teria encontrado motivação para renunciar e me despender pelo Senhor? Mingen, O quê? se lembra do que você dizia? O que eu quê? dizia? Lembro que quando eu pregava e trabalhava para o Senhor, fizesse chuva ou fizesse sol, nada me impedia. Eu fui preso, sofri, apanhei da polícia até quase morrer, mas nunca traí o Senhor. Com o sofrimento que suportei por Deus, tenho certeza de que vou poder entrar no reino dos céus e ganhar bênçãos. Até que a sua imitação é boa. Que nada. Até nossas galinhas, patos, gansos, cães e gatos decoraram essas falas. Mingen, Rui, estão em casa? Quem é? Sou eu, Lao Zhao. Rápido. Se esconda naquele quarto. Abre. Estou indo. Lauzal, precisa de algo? Ora, que isso? Tenho que precisar de algo para visitá-los? O melhor amigo é o vizinho com quem podemos contar. Já que somos vizinhos, não preciso de motivo para aparecer. Mingen, você está em casa. Estou. Você precisa de alguma coisa? Não, nada. Vocês decoraram bem a casa. Olha, Rui, eu tô curiosa. Diga. Eu vi alguém entrar na sua casa. Quem era? Meu sobrinho deu um pulinho e foi embora. Ah, seu sobrinho? É. Ele parecia um missionário. Lauzal, tenho uma dúvida. Você parece saber sempre que temos visita e tudo o que acontece. Quando virou nossa segurança, observando nossa casa? Ah, não, Mingen. Não é nada disso. Eu não estou observando vocês, só estou cuidando da vizinhança, ficando de olho. Isso é bom, não é, Rui? Cuidando da vizinhança soa melhor do que vigiando. Vocês sabem tão bem quanto eu que o governo quer que as pessoas parem de acreditar em Deus. O sistema de responsabilidade de singulares diz que temos que observar uns aos outros. Se alguém, de repente, recebe uma visita, o meu trabalho é descobrir o que está acontecendo. Lauzal, não é uma boa hora. Mingyen e eu vamos ter que sair. Então talvez... Peraí, que eu vou atender. Ai, que foi? Eu tô ocupada. Como é que é? Você perdeu meu neto? Eu não acredito. Então, vá procurá-lo. Procure agora. Por que está parado aí? Você é um marido inútil, não serve pra nada. Lauzal, Como está indo pode embora? perder meu neto? Meu neto não. Isso está me matando. Essa mulher é ridícula. Irmãos, Al, sai. O Partido Tá bem. Comunista Chinês usa o sistema de responsabilidade de circulares para ficar de olho em todos e impedir que as pessoas acreditem em Deus. É muita maldade. É sim. Mas não vamos deixar as perturbações de Satanás nos restringir. Irmãos, Al, vamos continuar nossa reunião. Certo. Irmão Zhao, continue, por favor. Está bem. Na comunhão de hoje, aprendemos que a mudança comportamental não é a mesma coisa que arrependimento sincero. E que não significa que o caráter de vida de alguém mudou. Na verdade, eu mesmo já passei por essa experiência. Sério? Pois nos conte. Na última eleição da igreja, eu pensei que definitivamente seria escolhido como líder de lá. Para minha surpresa, a irmã Han foi eleita. Eu fiquei chateado. Eu acreditava em Deus há mais tempo do que ela. Havia sofrido e me despendido muito mais do que ela. E também sou mais instruído do que ela. Por que escolheram ela em vez de mim? Eu pensei no que meus irmãos e irmãs realmente acham de mim. Quando a irmã Han delegou um trabalho para mim, eu obedeci por fora, mas por dentro eu não queria. Não fiquei empolgado com meus deveres como antes. E espiritualmente me senti especialmente sombrio. O que aconteceu depois? Depois disso, eu li nas palavras de Deus Todo-Poderoso.
você pode ser capaz de percorrer muitas sendas, sofrer muitas dificuldades e suportar grande humilhação. Você pode se sentir muito próximo de Deus. E o Espírito Santo pode fazer alguma obra em você. Entretanto, quando Deus pede que você faça algo que não se conforma com suas noções, você ainda pode não se submeter, mas procura desculpas e se rebela contra Deus e resiste a Ele. Isso mostra que você ainda tem uma natureza de oposição a Deus e que você não passou por transformação alguma. Lendo as palavras de Deus, eu pude perceber que o meu comportamento externo havia realmente mudado, mas a natureza arrogante que resiste a Deus dentro de mim não mudou. Ainda vivo sob minha natureza satânica. Ainda busco a fama e o status e ainda quero ficar acima dos outros. Sempre tentei usar meu trabalho e meu sofrimento como coisas de que me gabar na frente dos meus irmãos e irmãs. Queria que eles me admirassem e me adorassem. Eu não era alguém que buscava a verdade sinceramente. Quando meus irmãos e irmãs não me escolheram, fiquei envergonhado, então me tornei negativo e preguiçoso. Briguei e me opus a Deus. Foi quando senti que não importava quantas boas ações eu fizesse, se eu não resolvesse meu caráter satânico, quando as circunstâncias planejadas por Deus não se encaixassem nas minhas noções, eu ainda podia me rebelar e resistir a Deus. Isso é verdade. Não importa quantas boas ações alguém faça, não significa que a pessoa se arrependeu sinceramente. Irmão Zhao, Oi. quer saber? É como Mingyan e eu. Na maior parte do tempo, não brigamos. E por fora, posso ser tolerante e paciente. Mas quando as coisas acontecem, eu sempre acho que estou certa e o forço a me ouvir. Se ele não ouve, fico brava, perco a cabeça e desconto nele. Não sou arrogante e soberba, não me arrependi, sinceramente, não é? É uma boa compreensão. Então, Mingyan, Oi. depois de ouvir a comunhão do irmão Zhao, entendeu o problema agora? Como é que é? Por que acha que não entendi? Então nos conte o que aprendeu. A mudança comportamental externa é diferente do arrependimento sincero. É? Só isso? Só isso? Só uma frase? É. Não, ouça. Você não pode... Por que não fala pra ele do seu talento desperdiçado? Não tem problema eu guardar uma coisa tão pequena pra mim. Pra que Acha falar isso disso? pequeno? Você Não sempre pode ser. esfrega Irmão isso na Zhang, minha cara. todos fomos corrompidos por Satanás. Todos temos o mesmo caráter corrupto. Ninguém vai rir de você. Se nos abrirmos e comungarmos, Deus vai nos iluminar e nos guiar. Como é aquele louvor que cantamos na igreja mesmo? Qual? Abra-se, esvazie-se para ser honesto e bom. A verdade nos liberta e nos faz feliz. Certo. Agora pare de adiar. Fale logo. Irmão Zhang, conte. Está bem. Bom, a igreja me colocou para sediar reuniões desta vez. Eu concordei, mas a verdade é que eu não queria. Eu era pregador, mas agora só cedio reuniões. Isso não é desperdício do meu talento. O que meus irmãos e irmãs pensam de mim? Eu queria um dever, tipo líder da igreja ou diácono, em que eu pudesse aparecer mais em público. Mas, se eu aplicar nossa comunhão de hoje a mim, vejo que estou sendo arrogante, hipócrita, que estou tentando mostrar minhas qualificações buscando status e querendo ser admirado. Ainda estou muito longe do arrependimento sincero. Graças a Deus. Alcançarmos esse conhecimento é o resultado da leitura da palavra de Deus e da compreensão da verdade. Se não passarmos pelo julgamento e o castigo das palavras de Deus, nunca perceberemos a verdade da nossa própria corrupção, nem a raiz dos nossos pecados. Sim. O que dificulta mais ainda alcançar o arrependimento sincero. A obra de julgamento e castigo de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é necessária. Como seres humanos corruptos, precisamos dela. Sem comunhões como esta de hoje, não conseguiríamos reconhecer nossas próprias deficiências. Graças a Deus. Graças a Esses são Deus. os resultados alcançados pela palavra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Ei, vamos ler mais palavras de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Está bem. Aqui está.